Gente, estamos voltando com a correção da prova da Petrobras 2017 para o cargo de técnico de segurança júnior, disciplina bloco específico. Este vídeo nós vamos tratar das questões 51 a 56. Questão 51. Os agentes etiológicos, como as poeiras orgânicas contendo fungos, proteínas de penas, pelos e fezes de animais, podem provocar uma pneumoconiose denominada. Então, gente, de acordo com o anexo da NR7, de onde eu tirei esse quadrinho aqui, ó, diz o seguinte: pneumonites por hipersensibilidade, ou seja, alveolite alérgica extrínseca, são formadas por poeiras orgânicas, são causadas contendo fungos, proteínas de penas, pelos e fezes de animais. Tudo aqui, ok? Então, a resposta correta é a letra A. Alveolite alérgica extrínseca, NR7, tá, gente? Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas outras? Temos aqui a letra B, que fala sobre antracose. O que é? Antracose pulmonar é uma lesão no pulmão causada pela inalação de pequeníssimas partículas de carvão ou de poeira que se alojam ao longo do sistema respiratório, principalmente nos pulmões. Bicinose. O que é? Consiste no estreitamento das vias respiratórias causado pela aspiração de partículas de algodão, linho ou cânhamo. Ok? Essa aqui eu tive um cliente que realmente ele estava exposto, tinha um nível bem elevado e já estava com um empregado, inclusive, com a saúde prejudicada. É complicado, gente. Vamos lá, letra D. Doença pulmonar, siderose. Doença pulmonar causada pela exposição de poeiras com baixo potencial fibrogênico, também conhecida como pneumoconiose por poeira inerte. Exemplo: soldadores de arco elétrico, trabalhadores expostos a carvão vegetal, produção, armazenamento e uso industrial, trabalhadores de rocha fosfática, mineração e ensacamento de bário estanho. Letra E, silicose. Silicose cai bastante, gente. Pneumoconiose, causada pela inalação de sílica livre cristalina, que se manifesta após longo período de exposição, habitualmente superior a 10 anos, caracterizada por fibrose progressiva do parênquima pulmonar. Exemplo: indústria extrativista mineral, mineração subterrânea e de superfície. Beleza? Bem conceitual, bem tranquila, tudo no anexo da NR7. Beleza? Próxima questão. Questão 52. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, estabelecido na NR9, apresenta agentes de riscos presentes nos ambientes de trabalho que devem ser controlados pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, estabelecido na NR7. Associe os agentes de riscos aos exames médicos complementares, indicador biológico de exposição. Gente, essa aqui é literal, ok? Tá no anexo também da NR7, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Agentes de risco. Sílica. De acordo com o NR7, PCMSO quadro 2, diz que a sílica está relacionada com aerodispersóides fibrogênicos e devemos fazer o exame esperometria, ou seja, a sílica vai ligar com a esperometria, que está aqui, é a letra T. 2. Benzeno. O benzeno, ele necessita de um hemograma completo e plaquetas, ou seja, de acordo com os exames médicos complementares da questão, ele vai ligar com aqui, hemograma completo, letra R.
3. Condições hiperbáricas. Elas necessitam de radiografias de articulações coxofemorais e escapulomerais. Gente, ainda perguntei para uma amiga médica como é que fala esse trem, não deu certo. Ou seja, condições hiperbáricas, letra Q. Radiografias de articulações. Chileno. O chileno, ele necessita de um exame de urina de ácido metil hipúrico. Letra P. O único que ficou sem parzinho foi o S. Então, vamos. A sílica, gente, ela está ligada à letra T, espirometria. Sequência. O benzeno, ele está ligado ao hemograma completo de plaquetas. Letra R. Que as condições hiperbáricas estão relacionadas aos exames radiográficos, ou seja, as radiografias das articulações. Letra Q. O chileno, ele está relacionado com o exame de urina do ácido metil hipúrico. Letra P. Essa é a nossa sequência correta. 1, T, 2, R, 3, Q, 4, P. Alternativa correta, letra A. Beleza? Bem tranquilinho, gente. Próxima questão. Questão 53. Gente, essa questão aqui da NR17, nós fizemos umas bem parecidas. Então, tá bem tranquilinho. E cai direto em prova. Vamos lá. Em um determinado projeto de um laboratório farmacêutico, onde serão realizadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, salas de desenvolvimento, escritórios e entre outros, o projetista, para atender a NR17, deverá levar em consideração que a ou vamos lá. Vamos aqui para o item da norma antes de partirmos para as alternativas. O item 17.5.2, nas suas letras B, C e D, diz o seguinte, que a temperatura efetiva deve estar entre 20 e 23 graus centígrados. A velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. E a umidade relativa do ar não pode ser inferior a 40%. Vamos procurar, dentre as nossas alternativas, as que batem com esses valores? Vamos lá. Aqui a letra A está dizendo que a umidade relativa é superior a 40? Não, ela não pode ser inferior. Beleza? Já começamos aqui. Mas superior também vale. Beleza? E que o nível de pressão sonora do ambiente fique entre 75 e 90 decibéis. Não, só dá uma olhadinha na NR15. Não é isso. 90 decibéis já é insalubre. B. Então, a alternativa A não é a nossa resposta. B. A velocidade do ar fique abaixo de 90 metros por segundo? Não. A letra C do item da norma diz que a velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. Aqui, nós já riscamos. A umidade diz que a umidade relativa do ar tem que ser menor que 40. Não, não pode ser menor que 40. E a temperatura efetiva é entre 16 e 26. Não, também não é. É de 20 a 23. Letra C. Índice da temperatura efetiva fica entre 18 e 25. Não, acabamos de ver que é de 20 a 23. Já corta. E a umidade relativa do ar seja superior a 40. Aí beleza, mas como a primeira parte está errada, não é a nossa questão. Alternativa correta. D. Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 centígrados e a velocidade do ar abaixo de 75 metros por segundo. Perfeito! Nossa alternativa correta. Letra D. E. Nível de pressão sonora do ambiente fique entre 60 e 80 decibéis e a velocidade do ar seja superior a 75 decibéis, ou metros por segundo. Também não é a nossa alternativa correta. Beleza? Bem tranquilinho, próxima questão. Com relação ao NR17, os diplomas legais estabelecem que a organização do trabalho para efeito dessa NR
deve levar em consideração a capacidade muscular do trabalhador? Não, gente. Bem no início da norma, ela diz o seguinte, no item 17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características físico-fisiológicas dos trabalhadores, características físico-fisiológicas, ok? Não é a capacidade muscular, beleza? Senão só marombado ia ter trabalho, né? Vamos lá, essa não é a nossa resposta. Alternativa B. A pessoa com idade superior a 16 anos e inferior a 21 anos é considerada um trabalhador jovem. Vamos dar uma olhadinha no item da norma? O item 17.2.1.3 diz o seguinte: o trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior que 14. Então, não, letra B também não é a nossa alternativa. C. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador nas atividades de processamento eletrônico de dados não deve ser superior a 6.000 por hora trabalhada. Vamos dar uma olhadinha aqui no item 17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, devem-se, salvo disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte. B. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhada. Não 6, como diz a questão. Então, também não é a nossa alternativa correta. A letra B diz o seguinte: os assentos utilizados nos postos de trabalho devem possuir borda frontal quadrada. Não. De acordo com o item 17.3.3, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos de conforto. C. Borda frontal arredondada. Beleza? Vamos lá. Item 17.3.1, que é a nossa alternativa correta, que está de acordo com a alternativa E. Os postos de trabalho devem ser planejados ou adaptados para a posição sentada sempre que possível. Exatamente. Letra E, nossa alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Questão 55. Conforme a resolução do CONAMA de 2008 e suas alterações, o Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição de óleo com corpos hídricos estabelece que a dimensão das barreiras de contenção das manchas de óleo derramado deve ser, no mínimo, de acordo com a resolução, que diz o seguinte: contenção de manchas de óleo, de acordo com o cálculo da capacidade efetiva diária de recolhimento de óleo cedro. Aqui. Vamos procurar qual alternativa possui isso? Gente, de cara a gente já viu o cedro aqui, ó. Alternativa E, correta. Gente, bem literal, não tem muito o que discutir. Beleza? Uma questão. 56. As barreiras absorventes utilizadas para a limpeza final da área de derramamento, nos locais inacessíveis aos recolhedores, em alguns casos, para a proteção de litorais vulneráveis à sua extensão, outras áreas especiais deverão ter. Seguinte. De acordo com a resolução do CONAMA 398/2008, diz que devem ter barreiras absorventes, o mesmo comprimento das barreiras utilizadas para contenção. Ou seja, olhando as alternativas, a única que está de acordo com a resolução do CONAMA é a alternativa A, que diz que o mesmo comprimento das barreiras utilizadas para concentração. Gente, também bem literal, tá bom? Muito obrigada, gente. Essa foi a última questão do nosso vídeo e até o nosso último vídeo dessa prova. Tchau, tchau!